Uhum. A rainha a gente fez uma prece inicial no nosso grupo, a gente cantou uma musiquinha lá para a gente poder ganhar um tempo aqui também. Mas Muito claro, bem. pedimos as bênçãos aí de Jesus para que a gente, para que a gente consiga se manter aberto, para conseguir aprender o máximo possível aí daquilo que foi estudado aqui hoje com você. Tem 10 pessoas. Bom, Emerson, é aquilo que eu tinha conversado com você. A gente vai esperar aqui mais uns 2 minutinhos. Eu tinha colocado aí de 3 a 4 minutos para a gente esperar o pessoal terminar de fazer o acesso. E eu já passo a palavra para você. Quando você começar a falar, eu vou desativar os comentários. A ideia é que você fale aí mais ou menos até umas 4h45, 4h50, para a gente. Eu vou por volta de 4h40 reabrir os comentários, para que as pessoas que tiverem algumas perguntas já possam ir lançando elas lá. Eu estou com o meu computador aqui também, então eu vou estar de olho mais ou menos vendo pelo computador, olhando aqui, e aí para que eu consiga ir organizando, para na hora que for o momento das perguntas, eu já esteja com elas mais ou menos engatilhadas aqui para te passar. Você pode, de alguma maneira, me notificar quando chegar a hora de parar para as perguntas? Algum gesto, alguma coisa? Eu vou conseguir te acompanhar ou não? Então, eu tô com um relógio. Se você quiser, a gente pode combinar algum sinal quando for 4h30, por exemplo, para você ter Nossa, uma pode me fazer ideia. assim? Sim, sim. 4h30, então, eu faço um sinal para você e faço um Ah, outro sinal também quando for 4h40. Que aí você certo, que é para encerrar já vai, 4h45. não, você já vai caminhando para o final. Se tiver que passar um pouquinho também, não tem problema. Você se Esse assunto, disponibilizou a ficar um pouquinho mais. esse assunto nosso, uma quarentena é uma criança, né? Ele vai dentro do tempo que for necessário, mas eu vou trabalhar dentro do tempo, tá certo. Bom, Mas então as então, ordens. Etel, seja bem-vinda. Dorinha, seja bem-vinda. Um monte de gente que eu também tenho o prazer de conhecer. legal. E aí, lembrando a todos também que eu vou desativar os comentários, mas é interessante, tem um aviãozinho aqui no Instagram, então mandem para os seus contatos aí no Instagram para que eles possam assistir também essa conversa. A gente vai deixar ela disponível na página, no perfil da MacLuz também, vai ficar disponível no Stories por 24 horas. Então, pode mandar, que quem não conseguir assistir agora, pode assistir depois também. A gente vai ter essa opção de fazer esse compartilhamento também. Bom, eu acho que a gente já pode começar. Então, passo a palavra aí para você, Emerson. Fique à vontade, eu vou ficar aqui, mas você assume aí. Tá bom. Um abraço. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa tarde a todos. A prece inicial já foi proferida, conforme o nosso irmão aí nos instruiu. E o assunto que nos traz aqui hoje é o Apocalipse de João. Nós precisamos compreender o caráter dessa mensagem, dentro de tudo aquilo que já nos foi revelado. O que nós já podemos apreciar dessas profecias? Este é um livro profético. A Bíblia, eu quero lembrar aos senhores, não está dividida em ordem cronológica. Não é o objetivo da Bíblia. Bíblia é palavra que tem origem grega. Está no plural. O radical singular etimológico grego da palavra Bíblia em português é biblion. Biblion significa livro. Bíblia, portanto, que em português é Bíblia também, significa livros. Coleção de livros. E esses livros não estão, como eu falei, colocados em ordem cronológica. Eles estão separados por temas ou assuntos. O Pentateuco, ou a Torá dos judeus no começo, os históricos, os poéticos. Dentro desses poéticos nós temos Salmos de Davi, Provérbios de Salomão, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. E, finalmente, os proféticos. Nos livros proféticos, o último é o Apocalipse, que vem do grego e significa revelar, revelação. Por que é que Deus faz isso? Por que é que através dos seus anjos, ou seja, dos seus mensageiros, angelos em grego, Deus vem nos falar das coisas que estão para acontecer? Uma das razões pelas quais nós temos recebido revelações através de todos os profetas sérios do Antigo Testamento, passando pelo próprio Mestre Jesus Cristo, entrando na nossa era, através de tantos outros. A razão pela qual Deus nos fala daquilo que está no porvir, em análise que agora, é para evitar, basicamente, que elas aconteçam. Os senhores vão de concordar. Deus, que é todo amor e toda generosidade,
não vai nos falar de tragédias que têm que acontecer de qualquer jeito, como se estivessem escritas a ferro e fogo em algum livro no plano espiritual ou aqui na Terra, para nos torturar com relação às nossas tragédias. Quando Deus permite que algo seja revelado, é basicamente porque nós podemos evitar. Suponhamos que ele revelasse algo de muito bom que estivesse por acontecer. Será que nós antegozaríamos os benefícios dessa grande revelação? Será que nós poderíamos, enfim, adquirir grandes vantagens em função de um bem que ainda não chegou, mas que está prometido no plano espiritual, escrito em algum livro místico, em algum lugar, nesta dimensão, em outra? Se é algo de bom, se é algo que tem que acontecer, não precisa entrar no caráter de uma profecia. Porque vai chegar de qualquer jeito, é bom que chegue, é algum benefício, é o produto do nosso trabalho correto, obedecendo o Cristo interno, que é a voz perfeita e pura da nossa consciência. Quando ele vem nos revelar algo, geralmente é algo de desagradável ou infeliz que nós devemos evitar. E é por isso que nos é passado, então, através daquele que consegue mediar a mensagem, ou seja, um médium dessas mensagens, para que nós tomemos conhecimento dos rumos que nós damos, ou para a nossa vida individual, ou para a nossa família com a qual temos afinidade, ou para com a coletividade inteira, de forma que nós possamos reavaliar nossa própria conduta, fazer uma releitura das nossas escolhas espirituais e, quem sabe, traçar outros caminhos. Alguém poderia dizer, mas não adianta, a civilização mostra que os profetas nos previnem, mas a humanidade cai nos precipícios das más escolhas, dos vícios, ou, numa palavra só aqui centralizada, no serviço ao próprio ego personal. Então parece que é inútil. Determinado autor espiritual, que eu tenho estudado muito por ter grande afinidade com ele, que é o Ramatiz, nos ensina em determinada obra que pelo menos uma vez na história da civilização atual, esta civilização que tem no máximo 13 mil anos, é a civilização que está em análise, que quando nós falamos de profecias é para a civilização atual, é lógico. Pelo menos uma vez, uma profecia séria mudou os rumos de determinada civilização. Ela olhou a seriedade do que estava sendo prevenido pelos profetas da sua época, reviu a sua conduta, fez uma releitura dos rumos que estavam sendo trilhados e salvaram-se em função de um grande aviso que veio de planos superiores para lhes salvar. Então eles quiseram salvar-se com o caráter das profecias. Quando então nós vamos observar, logo no começo do Apocalipse, que é um texto seríssimo, entre os proféticos que eu citei, inclusive o último livro, fechando a Bíblia conhecida, nós vamos ver que existem palavras, todas elas carregadas de um simbolismo poderosíssimo, produto da mente, cheia de figuras de João Evangelista, que dão a entender que esses acontecimentos são inevitáveis e que rigorosamente nada se pode fazer, porque já estão escritos a ferro e fogo, como produto de uma espécie de condenação no céu, tendo em vista a iniquidade e o pecado dos homens. Mas não é isto. Vamos comparar, porque é a melhor maneira que nós temos de nos fazer compreendidos. Quase tudo no simbolismo da Bíblia é comparação. A palavra parábola, muito utilizada por Jesus, também vem do grego. É quase o mesmo termo em latim. Mas em grego é parabole radical. Em português, parábola, que significa comparar. Colocar uma coisa do lado da outra. Por que o mestre comparava tanto? Ele explicou isso, porque foi o próprio Jesus que ditou o Apocalipse para João. Ele explicou que os corações estavam endurecidos demais na sua época, e ele não podia falar com o povo, ou seja, com o vulgo, com os populares, na mesma linguagem de que ele se utilizava para os seus discípulos, mais ou menos 70, que o acompanhavam menos proximamente, e ao mesmo tempo mais se comparados com o vulgo, e com os apóstolos, e mesmo assim não os 12, de maneira mais direta e próxima, chegando ao ponto de explicar uma parábola, que era a parábola do semeador. Jesus sabia que ele tinha que adaptar a sua linguagem à receptividade para a graça do conhecimento de cada um. Seja do ponto de vista coletivo, seja do ponto de vista individual. As coletividades começam quando é formada a família, que favorece os espíritos virem à luz da encarnação. Nossa família é a nossa primeira célula da sociedade, do ponto de vista do karma coletivo. Mas, quando nós falamos do bairro,
o quarteirão primeiro, o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta, o sistema, a constelação, são karmas coletivos, dependendo do ponto de vista mais ou menos ascendente, como também formam organismos vivos e pulsantes nas sendas da evolução, da qual nós fazemos parte. Então, para nós, a linguagem é adaptada em função das nossas limitações, porque essas limitações de linguagem Jesus não as tinha. Imaginem vocês se Jesus fosse falar conosco na sua linguagem. Conforme a descrição de Ramatiz, Jesus é um dos mais sábios anjos do céu. Guardem essa palavra. Anjo, angelus, em grego, mensageiro. Jesus é espírito puríssimo, inimaginavelmente evoluído, e que habita agora num plano de indizível e inconcebível felicidade. E como ele disse para os fariseus, ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ou seja, ele é um habitante dos céus, da pura e perfeita consciência da sua natureza, ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza. Jesus, então, desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Como é que ele vai fazer a vontade daquele que o enviou, se ele for tentar conversar conosco na sua linguagem de anjo? Ele tem que adaptar essa linguagem à limitação do aluno, do discípulo, dicere em latim, aprendiz, aquele que aprende, nós. Certamente que ele conversou com cada um, fazendo uma leitura perfeita do seu mapa histórico evolutivo, e ele sabia a maneira correta de se expressar com as coletividades. Quando ele foi expressar-se para João Evangelista, que o arrebatou em espírito, conforme está escrito no próprio Apocalipse, João, numa primeira reação, ficou tomado de medo e caiu prostrado. Mas o Espírito que se manifestou para ele foi dizendo, nada temas, porque eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o que foi, o que é e o que há de vir. Ou seja, eu sou o tudo, e o tudo que está em todos é o que verdadeiramente tem autoridade para fazer uma leitura de todas as coisas. Um Espírito tão puro quanto Jesus não experimenta as mesmas limitações que nós experimentamos nesta experiência tridimensional que nós chamamos de encarnação. Uma delas é o tempo. E a compreensão da linearidade do tempo é muito importante, mesmo imprescindível, para desenvolver um alicerce sólido o suficiente para a compreensão e a decodificação dos símbolos das profecias do Apocalipse. Então, para nós, o tempo funciona da seguinte maneira. Nós conhecemos o passado, se nós não nos esquecermos, nós conhecemos o passado, e tendo em vista tudo que aconteceu, tentamos desenvolver uma rota segura no presente para poder colher bons frutos no futuro. Qualquer pessoa participa dessa esquemática, compreenda isso ou não. Alguns vão dizer que não estão interessados em nada disso. Na realidade, eles estão interessados na mesma dinâmica, tentando trilhar outros caminhos, tendo em vista o livre-arbítrio soberano. Mas para nós o tempo funciona assim. O presente é uma espécie de encontro do passado e do futuro. O presente, o momento, é a única coisa a respeito da qual nós temos uma posse verdadeira. Nós só somos donos de verdade do momento. Nós fazemos do momento que nós quisermos, tendo em vista o limite estrito de captação da nossa evolução, consequentemente, a expansão do nosso livre-arbítrio. E para nós, nada nos é revelado do futuro. Então, como é que vem uma profecia para falar do futuro, se o futuro não está escrito? Isso, meus irmãos, é em função da limitação de compreensão que nós temos dentro dessa linearidade do tempo. Muito bem, os anjos não têm essa limitação. O que um anjo faz? Ele acessa presente, passado e futuro como se fosse tudo uma coisa só. Eu estou enfiando minhoca na cabeça de vocês? Eu não quero fazer isso. Eu estou apenas apresentando aqui algo que vai fazer vocês pensarem, porque é uma questão real nas sendas da evolução, e todos nós haveremos de experimentar essa consciência na época certa. Mas um profeta recebe a revelação de um espírito que lhe é superior, porque este espírito acessa aquilo que um profeta não pode acessar. Então, a primeira coisa é a linearidade do tempo e as limitações de compreensão nossas com relação a ele, limitação essa que os anjos não têm. A segunda coisa é como funciona o processo mediúnico, portanto, o processo de intermediação entre os dois planos. Quando nós estamos encarnados, todos os nossos sentidos espirituais são cerceados. Isso é ruim? Não, de maneira alguma. Por que não é ruim? Porque esse cerceamento é projeto evolutivo e didático para nos favorecer resolver os problemas mais urgentes da nossa evolução. A encarnação é como se fosse o cumprimento de um ano letivo.
Não adianta se ocupar demais do que ainda não vem, que é do próximo ano. Não adianta se apegar ao que já passou. Você deve, pode, como deve, se beneficiar do conhecimento e da experiência que adquiriu. Mas a encarnação é mais um ano letivo na escola do planeta Terra. Ou também mais um período no hospital, se os senhores preferirem interpretar assim. Todo hospital é uma escola. Toda escola, de alguma forma, é também um hospital. Tudo é para instruir, para educar e para libertar. Vai depender da necessidade de cada um. Então, como é que um profeta pode intermediar o que vem de um plano que lhe é superior? Vamos dizer que o plano astral não é tridimensional, como é o nosso plano na encarnação, plano de uma matéria densa. Se ele é quadridimensional, ou se ele tem 5 dimensões, como alguns dizem, naturalmente eles estão acessando a plenitude dos seus sentidos que o corpo físico não pode acessar. O nosso cérebro não produz a mente. Ele é uma máquina biológica engenhosa que foi desenhada para a sua expressão na encarnação. Então, quando um espírito se vincula a um médium, o primeiro contato é fluídico, é uma combinação energética para que eles possam, neste intercâmbio, falar a mesma linguagem, porque vão gastar o mesmo combustível, vão se expressar através do mesmo meio, e ele faz isso atuando na mente do médium. Pergunta: como é que um médium vai trazer à luz da encarnação, num plano tridimensional, uma forma que não existe no nosso planeta? Como é que ele vai falar de uma cor que os nossos olhos não podem conhecer? Como é que ele vai falar de uma criatura que não tem paralelo no ecossistema do planeta Terra? Imediatamente após o espírito lhe falar de algo que ocorre no plano espiritual, o cérebro procura um correspondente para materializar na voz ou na escrita, ou no pensamento. Então, se porventura João foi arrebatado e levado para o futuro da nossa civilização, uma das coisas que ele viu foi a Guerra do Vietnã. E ele viu na Guerra do Vietnã helicópteros que disparavam foguetes nas matas. Ele via, por exemplo, alguns pássaros voadores que cuspiam fogo pelas ventas. Ele estava falando de recursos que, na sua época, tendo em vista a sua limitação de simbologia, não estavam à sua disposição, mas que o espírito, o anjo que o arrebatou e que não tinha essas limitações, enxergou com clareza. Ele viu claramente coisas que estavam acontecendo na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, na Guerra do Vietnã. Ele viu muitas questões relacionadas à religião dogmática respeitável, catolicismo, e falou sobre elas em toda uma simbologia que nos interessa compreender. Um médium, portanto, é alguém que está no meio. Não é daqui para lá, porque isso não tem sentido. Como é que o menor vai ensinar alguma coisa para o maior? Como é que quem tem menos recursos vai ajudar quem tem mais recursos? Nós precisamos e devemos receber deles que podem mais do que nós. Compreendem, inclusive, nosso passado espiritual, enxergam os rumos da nossa civilização. E essa dinâmica de intermediação entre os dois planos é imprescindível para se compreender bem o Apocalipse. Porque o Apocalipse não é para prenunciar tragédias, é para preveni-las. E o homem sábio toma conhecimento destas coisas, revê a própria conduta e se pergunta, no mínimo, o seguinte: mas o que eu estou fazendo da minha própria vida? Será que eu estou participando de todos os eventos e acontecimentos que vão eclodir naquele momento em que a tragédia acontece? Que para nós é apenas lei de destruição, é preparo para o progresso e aceleração da marcha evolutiva da humanidade? Será que eu sou apenas um junco oscilando ao vento? Será que eu sou só mais um nadando no sentido da correnteza? E claramente nesse nosso planeta, nadar no sentido da correnteza é quase sempre exatamente o contrário daquilo que nos seria conveniente do ponto de vista evolutivo e real. Quanta coisa, disse o Cristo em Paulo de Tarso, quanta coisa eu posso, ou seja, meu livre-arbítrio alcança, mas quão pouca coisa me é conveniente. Ou seja, porque eu posso, devo fazer, justamente porque eu tanto posso melhor escolher. As profecias têm sido interpretadas de maneira equivocada porque as pessoas não têm solidez psicológica, não têm educação espiritual, não têm a instrução devida e não têm contextualização histórica para bem se situar. A contextualização histórica é extremamente importante, porque João se expressou nos símbolos que ele conhecia da religião de então, como também da sua realidade cultural na encarnação como João Evangelista. Olha só como é que começa o Apocalipse.
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O que nós temos aqui? Nós temos um texto seríssimo na parte das profecias, em que o próprio Jesus escolheu o seu discípulo bem-amado para nos revelar coisas a respeito do fechamento do ciclo evolutivo desta civilização. O que ele está falando? De coisas que devem acontecer. O que deve acontecer? Deve haver uma renovação de ciclos. Deve haver uma separação do joio e do trigo. Quando ele diz que o anjo as enviou, ele está falando que Deus enviou um mensageiro para que João Evangelista tomasse conhecimento. E ele diz que elas foram notificadas a João, seu servo, ou seja, servo de Jesus. Quando ele diz a qual Deus lhe deu, ele deu essas revelações ao Cristo em Jesus. E o Cristo em Jesus é um espírito puríssimo. Portanto, esse texto é seríssimo. Ele tem que ser bem compreendido, porque é um texto da pura perfeição do Cristo cosmológico, ou do Cristo cósmico universal. Nós sabemos que o Cristo interno de Jesus era um Cristo que encontrou na antena de captação do Divino Mestre a pura e perfeita fidelidade para com a vontade de Deus. Então vocês imaginem Jesus ditando coisas que devem acontecer para seu discípulo bem-amado, que era médium. Qual foi a circunstância em que ele recebeu o Apocalipse? O imperador Diocleciano, que já tinha todo um conjunto de reservas com relação aos judeus, e já havia começado, ainda que não de maneira tão oficial, vamos dizer assim, e recrudescente, o que viria um pouco tempo depois, a perseguição aos cristãos, estava incomodadíssimo com a pregação de João, porque falava da palavra de Deus, que está escrito no Apocalipse, e do testemunho de Jesus Cristo. E Diocleciano percebeu que mandar matar aquele homem naquela época ia ficar muito ruim para ele, porque o povo estava tomado de fascínio por aquele profeta, que havia conhecido Jesus pessoalmente, que era o seu discípulo bem-amado, que nunca, jamais o havia abandonado, e que era o mais jovem dos 12, e que pregava de tal maneira que o povo queria saber de que se tratava, quem era Jesus e o que estava acontecendo. Ele pensou e chegou à conclusão de que matar não era interessante. Como os outros apóstolos, muitos, quase todos, foram supliciados, conheceram o suplício. Então ele teve a seguinte ideia: vou mandar esse indivíduo para os confins da terra conhecida. Eu vou mandar ele para o pior lugar que se pode conceber na superfície da terra, porque eles conheciam apenas uma parte muito pequena do que seria o globo terrestre. Então ele lembrou de uma ilha grega que era o resultado de formação vulcânica, acúmulo de magma pastoso. A água era intragável, não crescia praticamente nada, não tinha recurso quase nenhum, e lá tinha uma prisão. Então Diocleciano deu ordem para que ele fosse enviado para a prisão para morrer de maus tratos. Ele pensava o seguinte: esse homem vai para o inferno. Então lá no inferno, que é essa ilha grega de Patmos, ele não vai querer viver mais, vai parar de encher a paciência, na visão dele, e vai desistir de fazer essa pregação, e nós vamos ficar livres desse homem, e eu não vou perder prestígio político por ter... Esses imperadores, muitos deles, eram extremamente obsediados, como a literatura espírita séria tem indicado, e esse aí não era exceção. Era sanguinário, e não via no cristianismo outra coisa que não fosse uma ameaça aos poderes estabelecidos, na época ainda os poderes telúricos de Roma. Estava longe ainda, faltavam alguns séculos para que ela, um pouquinho mais que 2 séculos, para que ela se transformasse na religião oficial de Constantino. Mas eles não tinham a menor ideia de que o paraíso não era uma questão de lugar, então também o inferno não é. A maioria dos espíritas acham que o umbral é um lugar. Então ele pensa o seguinte: o dia que eu desencarnar, eu pergunto para o meu mentor: mentor, onde é que é o umbral? E o mentor vai perguntar: o que é isso, meu filho? Para que você quer saber disso? Acabou de desencarnar. Ele: não, eu quero saber. Onde é que é o umbral? Ele: tá bom, o umbral é para cá, para a esquerda. Ele: então, pelo amor de Deus, vamos para a direita. Me põe longe do umbral. Como se o umbral fosse um lugar fora do homem. É sempre uma questão interna dentro do homem. Tanto o inferno, que é lugar inferior, infernos em latim, quanto paraíso, Éden, campos elíseos dentro do homem. Hierarquia de valores, consciência daquilo que ele é, Cristo cósmico universal. João Evangelista era verdadeiramente feliz, não importa o lugar. Quando ele chegou em Patmos, ele foi pregar para os reinos. Os soldados se apaixonaram por ele, porque era um homem bondoso, extremamente generoso, e que só falava das coisas de Deus o tempo todo. A natureza começava a se revolucionar ao seu redor. Os passarinhos, os peixes no oceano,
Enfim, todos os reinos queriam ouvir a pregação daquele homem, que falava numa linguagem que ultrapassava todas as nossas limitações. E foi durante o seu exílio, que historicamente ficou registrado como sendo de mais ou menos 4 anos, que ele recebeu via mediúnica o Apocalipse. Contextualizaram? Não importa o lugar. Ali ele se beneficiou do silêncio, ele se beneficiou do afastamento, do burburinho das cidades. Ele foi impedido da pregação pública para a população de então, mas não da pregação pública cosmológica para todos os reinos na ilha grega. E o Apocalipse lhe foi ditado, quando ele já estava com a idade bem avançada, por Jesus Cristo, tendo em vista que Jesus recebeu de Deus estas revelações, e ele diz que elas devem acontecer em breve. Por que ele diz que devem acontecer em breve? Imagine uma pessoa que está lá no topo de uma montanha e que enxerga lá embaixo todos os caminhos dentro e fora da floresta e que conduzem alguns a Porto Seguro, outros que conduzem ao precipício. Quando ele vê que certa quantidade de viajores tomam um rumo que vai para o precipício, ele vê esse precipício muitos quilômetros antes. Quando ele percebe que eles não vão mudar o rumo, ele manda um mensageiro, anjo, dizendo, olha, esse rumo leva para o precipício, vocês vão cair no abismo, mudem os rumos do vosso caminhar. Alguns poderiam dizer, não vou dar ouvido à voz desse profeta. O que aconteceu na antiguidade? Eles maltrataram, torturaram e mataram os profetas sérios do Antigo Testamento, quase todos. Inclusive Daniel, que é o que tem a base profética para a compreensão maior do Apocalipse de João. Alguns dizem até que João é a reencarnação de Daniel. Disso aí nós não sabemos, não podemos falar essas coisas. Parece, mas saber nós não sabemos. E alguns apenas desprezam os profetas. Não, continua caminhando, não dá voz para esse homem. O que aconteceu com outros profetas. Sendo que o próprio Jesus não foi ouvido pelos seus e foi maltratado. E alguns, muito raros, enfim, consideram pelo menos a mensagem do profeta. E consideram a possibilidade de mudar os seus rumos. E alguns, muito poucos, pouquíssimos, finalmente mudam. Quem está no topo da montanha não tem dúvida nenhuma do que acontece com cada escolha que se faz nas sendas do progresso. E é por isso que Deus vai avisá-los. Evite continuar nos maus caminhos. Que maus caminhos são esses? É o serviço ao ego personal. É a autoescravização pelos vícios. Os vícios são o verdadeiro cativeiro da alma. Ela fica presa. Ela não consegue interagir mais com o meio. Tanto mais ele afunda em vícios, quanto ele contamina os seus corpos agregados. Na nossa linguagem espírita, o primeiro contaminado é o perispírito. E é daí que vem essa dinâmica dicotômica na matéria de saúde e doença. Doença é contaminação perispírito. É claro que eu estou aqui apontando uma coisa específica, é muito mais do que isso para a nossa compreensão. Toda doença começa na mente, toda doença tem que terminar na mente. Mas a mente não funciona por si só, ela é comandada pelo Espírito Soberano, porque só o Espírito Soberano pode dispor da única força criadora do universo, que é o livre-arbítrio. Então, de volta para o Apocalipse. O Apocalipse é um conjunto de advertências, tendo em vista os rumos que nós damos para a nossa civilização e que têm que ser modificados, assim como também é uma espécie de apontamento de decisões infelizes que não, na linguagem do Apocalipse, estão sendo de agrado do seu Senhor. Inclusive vai utilizar algumas hipérboles ou símbolos poderosos como o Senhor ama, o Senhor odeia, e ele fica muito focado na cultura religiosa que ele conhece. Então ele vai falar de castiçais, vai falar de trombetas, vai falar de selos, e todas essas coisas são oriundas da cultura religiosa dos judeus. Quando nós observamos que ele diz que ele recebeu essas profecias no dia do Senhor, nós temos aqui um exemplo que merece ser ilustrado para a compreensão dessa contextualização histórica. Se alguém lê rapidamente e ouve no Espírito que ele foi arrebatado no dia do Senhor, alguém vai pensar, não, ele está dizendo que é um dia sagrado, porque ele foi arrebatado, ou foi o dia que Deus escolheu, mas ele está se referindo à cultura dos judeus. Os judeus, naquela época, tinham 3 festas oficiais. A Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas, ou Yom Kippur. O Yom Kippur é uma espécie de dia do juízo. Resumidamente, no Yom Kippur, que era considerado o dia do Senhor, as pessoas paravam para poder escrever todos os pecados que haviam cometido no ano inteiro até aquele dia. E elas tinham que registrar tudo isso e confessar os seus pecados para que fosse renovado o ciclo da vida na Terra
no livro da vida. Então, se fosse escrito de novo no livro da vida o nome da pessoa que confessou seus pecados, no Yom Kippur, no dia do juízo, ele receberia mais um ano. Olha que glória. Na cultura dos judeus, o dia do Senhor é o dia do Yom Kippur, o dia do juízo, que é um juízo individual. Portanto, quando ele diz dia do Senhor, ele está se referindo à cultura dos judeus. Mas a parábola claramente dá a entender que o símbolo material é o Yom Kippur. Mas o simbolizado metafísico aqui em análise é a renovação do ciclo evolutivo da Terra. Porque tem que ser separado o joio do trigo. Naquela época, tinha que ser separado o joio do trigo material, das plantações e das colheitas. Agora, o joio aqui representa todos aqueles que obstam ao progresso do planeta, porque o Espiritismo está reservado o papel de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos, e estes se fazem joio. O joio precisa ser verdadeiramente identificado para não contaminar a plantação, e ele não pode ser arrancado antes, vocês se lembram? Porque as raízes se entrelaçam no seio da terra. Se alguém retirar o joio antes, ele mata também o trigo. É necessário que cresçam primeiro, é necessário que apareçam. E nesse dia de juízo haverá a ceifa. Portanto, haverá uma separação clara que coloque os que estão à esquerda do Cristo e à direita do Cristo. Aqui, quando eu digo esquerda, pelo amor de Deus, estou falando de direção, não estou falando de partido político, de nada dessas porcarias mundanas. Me perdoem, hein? À esquerda do Cristo, o joio, à direita do Cristo, o trigo. Porque somente depois que fica evidente é que pode ser separado. É exatamente o que está acontecendo agora. Inclusive, nós já tivemos o primeiro ceifador, que é esse vírus, que foi muito atenuado pela espiritualidade superior, para que nós tenhamos uma moratória, voltando para as nossas casas e para as nossas famílias, para rever a nossa conduta. Quando nós observamos que ele diz dia do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado, porque todo o Apocalipse está carregado desses símbolos. De onde ele tirou esses símbolos? Da realidade que ele conhecia. Ele não pode falar na mesma linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus é uma linguagem que é condizente com a sua incrível evolução espiritual. Jesus disse para ele os acontecimentos da Terra, mas ele tinha um problema. Cadê os símbolos? Cadê a bomba atômica? Cadê o helicóptero? Cadê o agente laranja? Cadê navio? Eles tinham alguns navios romanos, já tinham alguma espécie de circunnavegação. Mas navio militar, porta-aviões, ele viu todas essas coisas. Ele disse tudo que estava por acontecer. E outras que ainda não aconteceram. Então ele codificou nos símbolos que ele então tinha à sua disposição. Esses símbolos comumente eram retirados lá do profeta Daniel, como também do período intertestamentário. Isso aqui para os senhores compreenderem. O período intertestamentário são aqueles mais ou menos 300 anos entre o nascimento de Jesus e no término do Antigo Testamento. Porque tudo no Antigo Testamento dá sentido à vida de Jesus. O Antigo Testamento é para explicar e mostrar e para preparar a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, pronto. É a eclosão de tudo aquilo que os profetas prepararam. Tanto é que o próprio Jesus, que não coube na história, dividiu entre antes e depois do Cristo nele. Antes e depois de Jesus Cristo. Quando nós entendemos que precisamos decodificar esses símbolos, nós temos que buscar a fonte. A fonte está na mente de João Evangelista, naquela encarnação de onde ele só poderia tirar os símbolos correspondentes da ritualística dos judeus na sinagoga de Israel, na herança do povo hebreu, principalmente na migração pelo deserto, que durou, como vocês sabem, 40 anos, e de onde vem toda essa comparação da qual ele se utiliza para falar dessa revelação de Jesus Cristo. A maioria das pessoas vê no Apocalipse um conjunto de tragédias e elas ficam aterrorizadas com essas revelações, porque elas não sabem nem o propósito e nem o caráter e não conseguem fazer uma interpretação devida. O Apocalipse não é para assustar ninguém. O Apocalipse é um gesto de amor. Ele mostra que Deus nunca vai descuidar de nós. E nós podemos modificar os rumos da nossa evolução a hora que nós quisermos, porque nós só precisamos do momento para isso. Vocês lembram de um médium? Eu não sei se vocês conhecem, talvez vocês não conheçam, mas eu lembro de um médium que diz que nós não podemos reescrever o passado, mas nós podemos fazer um novo fim. Vocês ouviram falar em algum médium, talvez não seja muito conhecido, que nos ensinou exatamente essas coisas? Por que você vai se apegar ao passado? Também não vai se apegar ao futuro. Escreva um novo fim.
Se não fosse possível modificar essas coisas, elas em hipótese alguma nos teriam sido reveladas. O caráter dessas revelações é educativo, ela previne e ela também fala sistematicamente dos erros humanos e do fechamento do ciclo evolutivo. O fechamento do ciclo evolutivo é coisa de espiritismo, porque o espiritismo, tendo em vista a faculdade mediúnica e as mensagens que vêm do plano espiritual superior, mostram para nós com clareza o que está acontecendo. Nós já temos a aurora do mundo de regeneração no horizonte. Até então, o que nós tínhamos, antes do espiritismo, era uma promessa nas trevas, na nossa própria escuridão, o símbolo da nossa ignorância. Lembram-se que no século XIX o materialismo tinha se disseminado pela Europa e junto com o materialismo vem pessimismo, vem existencialismo, vem tudo que é ismo que não presta. Então, foi no meio dessa recrudescente ignorância religiosa que veio a terceira revelação. A revelação aqui é tomada pela sua etimologia latina. Revelar. Do latim, revelare, significa retirar o véu. Se nós entendemos, então, que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, necessariamente nós temos que admitir que já estava lá. Ele vai retirar o véu para mostrar o que já estava lá e permanecia obscurecido pela superposição do véu com relação a esses acontecimentos. Então, quando ele revela, ele traz a luz, ele coloca acessível ao conhecimento humano. E o Espiritismo é uma revelação dos espíritos superiores para nós. O que eles nos falam a respeito desses acontecimentos? Que está sendo fechado o ciclo evolutivo, que são necessárias as mudanças, todas elas impactantes, a maioria, no nosso planeta. Portanto, mudanças geológicas, climatológicas, bacteriológicas e humanas, de tal maneira que o nosso planeta seja adaptado à nova ordem, como disse Emmanuel. Ao Espiritismo está reservado o papel de fazer o nosso planeta ascender, subir na hierarquia dos mundos, para que ele tenha condições de abrigar espíritos de regeneração. Alguns detalhes do nosso planeta dão claramente a entender por que até então ele foi de provas e expiações. Uma delas é a inclinação do eixo, 23 graus e 30 minutos. É muita inclinação do ponto de vista astrofísico, não sei se vocês pararam para pensar nisso. Quais são as consequências de um eixo assim tão inclinado? Nós temos instabilidade. Instabilidade é a grande palavra. Instabilidade geológica, terremotos, furacões, tsunamis, tudo isso. Tormentas de toda espécie. Bacteriológicas, a mudança das estações do ano. Tanto despertam quanto adormecem vírus, bactérias, fungos, tudo isso. E, consequentemente, vem para cá encarnar-se espíritos instáveis, principalmente no corpo emocional. Espíritos que são educados e mestres de si mesmos não são espíritos de provas e expiações. Para que eixo torto no planeta, se não para abrigar espírito torto na evolução? Eles têm que endireitar-se. E como agora nós precisamos entrar na regeneração, estamos em franco processo de transição, uma das coisas que tem que ser corrigidas é o eixo da Terra. O que vocês acham de um planeta que tem 23 graus e 30 minutos de inclinação, que passa para um eixo justo e perfeito, ou seja, zero de inclinação? Nós temos uma mudança na superfície geológica do planeta. E essas coisas têm que acontecer na época certa. Como isso já começou, nós já estamos experimentando os seus efeitos. Ninguém tem que se preocupar com as mudanças materiais fora de si mesmas, mas tem que cuidar da sua fortaleza moral interior para poder, com sabedoria e com equilíbrio e com serenidade, atravessar todas essas coisas. No plano espiritual nos dizem claramente que nós somos, no mínimo, espíritos muito corajosos na encarnação. Sabem por quê? Porque disseram para nós, olha, você quer encarnar agora? Você sabe o que está para acontecer nas décadas futuras? Não nos séculos futuros, porque nós não temos séculos, não temos nem década. Nós temos pouco tempo. Vocês vão ter que enfrentar isso, vão enfrentar aquilo. Você quer? A maioria não quis vir. Preferiu ficar nas colônias. Preferiu aguardar um tempo posterior de melhor estabilidade. Os que quiseram vir são aqueles que não têm tempo a perder e sabiam, porque foram avisados. Agora nós não lembramos, mas permitam-se um pouquinho de reclusão meditativa e vocês vão ler estas coisas em vós mesmos, na consciência. Ela vai dizer, olha, realmente,
Se eu estou aqui, é porque eu aceitei, é porque a encarnação me foi oferecida, eu posso melhorar, eu posso participar, e que eu não piore a situação do planeta, portanto. Essas mudanças são absolutamente imprescindíveis e não há nada que se possa frear na marcha do progresso. O que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar, nós podemos melhorar a nossa própria condição. E as profecias do Apocalipse, todas elas, têm por bem nos prevenir, na medida em que eles nos lembram que haverá uma ceifa, haverá uma separação do joio e do trigo. Lá estão os seus detalhes e os seus pormenores. E eu pergunto a todos os senhores, vocês são joio na plantação ou são trigo de Deus? Parece que agora nós vamos abrir para... Pode continuar. Pode continuar mais um pouquinho. São 16h40 agora. É que eu vi começar a passar as coisas aqui, eu pensei que o senhor tinha liberado aí. Mas está tudo bem. Vocês querem ser o quê? Joio? Daqui a pouco eu vou liberar, as pessoas vão fazer perguntas, mas você pode continuar que eu vou selecionando as perguntas aqui, tá? Mesmo eu liberando, você pode continuar. Tá, mas me avisa aqui para eu saber a hora que, né? Para mim não atropelar os irmãos aqui, para não pegar o tempo deles de comentarem e de fazer perguntas. Minha preocupação é essa. Bom, eu pergunto a todos vocês, nesse momento em que agora nós estamos todos constrangidos ao lar, eu não vejo isso como constrangimento. Para mim, isso é a mão de Deus nos abençoando e nos conduzindo. Os Espíritos nos têm informado, nós sabemos isso de fonte séria, que naturalmente, espontaneamente, vamos dizer assim, o que deveria nos acontecer era muito pior do que coronavírus. E o próprio coronavírus foi enormemente atenuado nos seus efeitos. Os Espíritos nos dizem que eles evitaram uma guerra nuclear, porque também nos dizem que não será mais permitido que se dispare bomba nuclear no planeta. Não será permitido por uma série de fatores que agora não dá tempo de eu explicar. Então, ao invés de uma guerra nuclear, ou seja, o primeiro infeliz que fosse disparar a bomba, e aí cada um fosse querer disparar a sua, revidar, essas coisas todas que iam comprometer enormemente a evolução no planeta, junto da decisão infeliz de se produzir em laboratório um vírus que é artificial, eles colocaram o bem. Qual é o bem? Então cada um volta para sua casa, participa de uma quarentena, experimenta uma reclusão e vai ver o que estava fazendo da sua vida. Vocês que são espíritas, ou seja, espíritos educados, harmonizados, não é isso? Harmoniosos, equilibrados, exemplares, não é isso? Que nós somos do espiritismo. Nós não estranhamos muito essa quarentena, porque nós já somos ligados à família. Nós não somos desconectados da família. Mas a maioria das pessoas tem vivido desconectadas, não só da família, como de Deus, perderam o endereço de Deus, e vivem só para acumular bens materiais, para ter sucesso social, sucesso profissional, em detrimento da sua vida pessoal. Então ele coloca o carro na frente dos bois e trava o seu progresso. De que adianta ele ter todo o sucesso material possível e ser reconhecido como super eficiente, e até mesmo exemplar na sua profissão, e viver mal nas suas relações? Viver mal com a família, o pai, a mãe, os irmãos, a sogra, e não ter condição de harmonizar-se primeiro com a célula máter da sociedade, que é a família. O que nós estamos vendo, e não é de se estranhar, é uma corrente aí, que eu não vou citar, apenas estou citando a ideia, que quer destruir a família de qualquer jeito, porque ela sabe, se eu destruir a família, eu destruo a sociedade, e é um plano de destruição, do qual nós temos que nos prevenir, porque para qualquer ideia virtuosa que nós tivermos, a família é a base. E essas pessoas estavam vivendo só para a matéria, só para acumular porcarias, porque tudo que é material é, na melhor das hipóteses, uma porcaria necessária e insuportável. O verdadeiro tesouro não é isso que nós acumulamos fora de nós mesmos. De repente, essas pessoas voltaram para casa e descobriram: meus parentes são estranhos, meus pais são estranhos, meus irmãos são estranhos, porque não desenvolveu relação com eles, e agora é obrigado, no mínimo, a rever a própria conduta. Revendo a própria conduta, tem que fazer uma análise da própria vida. E isso faz parte da profecia apocalíptica que aponta para a separação do joio e do trigo. Por que isso então foi atenuado? Para evitar um mal muito maior, é lógico, mas também para que nós tivéssemos uma moratória na transição, porque isso é fenômeno da transição. Que moratória é essa? Reavaliar a própria conduta, reavaliar o que verdadeiramente tem sentido, valor e importância na encarnação. Afinal de contas, eu vim aqui para quê? Eu estou fazendo o que da minha vida? E aguardar um segundo momento. Então aqui eu não vou assustar ninguém, que meu objetivo não é esse. Lógico, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer a verdade nos seguintes termos. Não tenho dúvida nenhuma de que vem um segundo momento. E ele não demora e vai ser muito mais difícil.
Agora, como cada um vai reagir, é isso que faz toda a diferença. Por que desesperar-se? Por que desequilibrar-se? Nós sabemos que esse micro-organismo, no plano que lhe é próprio, ou seja, na sua dimensão correspondente, coronavírus, não é inimigo da humanidade. Ele é um micro-organismo que participa da evolução, executando as suas funções, as funções para as quais biologicamente ele foi programado, o vírus. Do que ele se alimenta? Daquilo que para ele é alimento, daquilo que faz sentido para ele, daquilo que ele identifica como sendo energia própria. Então, o vírus apenas se desenvolve no ambiente que lhe é próprio, e este ambiente próprio é geralmente o de uma pessoa cujo sistema imunológico está deprimido. Se o vírus não receber o devido alimento, ele não se desenvolve e a tendência é ele morrer de inanição. O que eu quero dizer? Que o principal combustível desse vírus, que é o que nos está sendo enfiado goela abaixo pela mídia tradicional, é o medo, a tristeza e a frustração. E aí, vocês se identificaram com algum deles nesta fase? O medo é o principal alimento desse vírus, porque é energia densa, gravitacionalmente pesada, que entra na faixa de alimentação dele. Aí o que ele faz? Ele se alimenta, se multiplica e se fortalece. Não foi explicado para nós um certo detalhe. No norte da Itália, na Lombardia especificamente, de onde mais ou menos eu tenho descendência, porque de parte de pai, eles vêm de uma outra província, Vale d'Aosta, que é lá pertinho no norte da Itália. O vovô facilmente passa de 90 anos. Isso aí todo mundo sabe. Mas o que não falaram é que eles fumam, que não é brincadeira. Isso aí ninguém fala. Eu não estou fazendo crítica negativa do comportamento alheio, tanto é que eu não estou lembrando de ninguém. Estou citando para vocês um fato que vai fazer os senhores pensarem. Como tem muito chinês trabalhando no norte da Itália, nas confecções, nas fábricas de roupas, eles estão dizendo que foram eles que levaram o vírus para lá, e aí ele se disseminou facilmente naquela população. Por quê? Porque eles encontraram nesses pulmões deteriorados pelo cigarro um campo vasto e propício para a sua disseminação, assim como também já estavam naturalmente imunodeprimidos por uma série de fatores, entre eles a longevidade, a longa idade. Aí o vovô começou a desencarnar, mas mesmo assim, alguns poucos milhares. Aqui eu não vou falar do valor da vida humana, porque toda vida humana para Deus é exatamente a mesma. É um tesouro, é um valor, e eu não desejo que uma única pessoa no mundo sequer, jamais, desencarne por qualquer motivo. Isso é coisa de Deus. Estou dizendo que havia uma condição favorável para a disseminação do vírus. E aí o que a mídia fez? Deu alimento para ele, porque enfiou terror na população. Qual é o sentido de se ficar tomado de terror por um vírus de tão baixa letalidade? Por que ninguém ficou tomado de terror com H1N1? Por que não ficou com Zika vírus? Por que ninguém está aterrorizado com dengue? Está voltando aí a nossa companheira de evolução, dengue, e ninguém está aterrorizado. Se estatisticamente esses vírus são muito mais eficientes para matar. O que está acontecendo é que nós temos que observar nós mesmos. Por que eu estou com medo? Para que medo? Os bibliólogos nos dizem, os que estudam a Bíblia desse modo, que Deus falou mais de 150 vezes para o homem não ter medo. Ele falou para o homem não ter medo o tempo todo no transcorrer da Bíblia que nós conhecemos, referência à Bíblia Sagrada de Jerusalém. Então por que nós temos tanto medo? É ignorância. É porque nós desconhecemos. Por que nós temos tanto medo do Apocalipse? Que nós interpretamos tudo errado. Porque nós não sabemos qual é o fundamento, a transmissão, o objetivo, a dinâmica, a contextualização, a história. Esse é um texto de sabedoria, mas também um alerta para que nós possamos mudar nossa conduta. Nós só vamos perder o medo quando nós colocarmos as nossas sombras à luz da consciência profunda, que é a tomada de conhecimento da lei de Deus e a iluminação da alma. O que ilumina a alma, ilumina também as sombras do subconsciente, porque vem para o consciente com um superpoder crístico. E aí essa luz que brilha no homem, brilha também em todos os seus corpos agregados. A tendência é ele se tornar livre, leve, solto, diáfano. Daqui a pouco, quando isso virar realidade nele, ele vai entrar naqueles mundos que o aguardam, que estão reservados àqueles que Deus ama e que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais entrou em coração humano algum o que Deus tem reservado para essas pessoas. Se nós somos escravos do medo, somos escravos da ignorância, e tendemos a ser um junco oscilando ao vento. Nesse estado de ignorância, nesse estado de mera intelectualidade, melhor não ler o Apocalipse. Vai ler primeiro
É lógico, além dos evangelhos, que só pode fazer bem para a alma, vai ler também os textos poéticos. Vai adquirir sabedoria, porque aquilo tudo ali é sessão da tarde. Tem uma sabedoria profunda, é muito sério. Mas eu quero dizer que não fere a suscetibilidade de ninguém. Se não for devidamente processado o Apocalipse, ele vai produzir algum tipo de perturbação. Não porque seja um texto perturbador, mas porque a maioria dos leitores já se fazem muito facilmente perturbáveis. Não é o texto do Apocalipse, qualquer coisa que você disser para eles já perdem o equilíbrio. Eles não sabem ainda onde é que está o seu eixo, não conseguem se posicionar de maneira sólida com relação às dificuldades humanas. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. O que é planeta de provas e expiações? Planeta de problemas. Nós reencarnamos todos para resolver problemas. Quando o problema vem, nós nos desequilibramos? Onde é que está a nossa convicção? Onde é que está a nossa fé em Deus? Onde é que está a solidez do nosso esclarecimento espírita? Então, não é justificável, não é razoável essa reação toda, porque nós temos que cuidar da parte científica, da parte higiênica, sem dúvida nenhuma, mas nós já tínhamos que fazer isso em outras circunstâncias. Por que agora o caráter é especial? Porque agora nós fomos convidados a voltar para a intimidade dos nossos lares. E tem pessoas, acreditem ou não, que estão ficando até com depressão, porque agora tem que ver pai, mãe, irmãos todos os dias. E não conseguem voltar com a mesma pujança, com a mesma ostensividade, para a vida telúrica, só voltada para a matéria e para o sucesso material a qual elas se habituaram. Nós não nos reencarnamos para isso. Se porventura alguém acumula muitos bens, isso é karma dele, problema dele. Inclusive é um karma que eu não desejo para ninguém, porque é onde a maioria fracassa. Perder o endereço de Deus e obter sucesso no mundo é de uma ignorância descomunal. É uma ilusão pavorosa, porque todos serão constrangidos ao nosso Yom Kippur na encarnação, que é o nosso dia do juízo pessoal, quando vier a desencarnação compulsória. Sabe o que a desencarnação compulsória faz? Ela te joga de frente, ou seja, ela explicita a sua realidade espiritual. E a sua realidade espiritual é produto direto das escolhas que você fez nas sendas do progresso, tanto na encarnação quanto fora dela. Que tesouro você tem para apresentar para Deus? Se gastou todas as suas energias, todo o seu tempo, todos os seus anos na encarnação para as valorações, que são as riquezas humanas? O que você pode esperar do paraíso dentro de você mesmo, um paraíso crístico, se você elegeu um outro paraíso, pseudo-paraíso, fora de você, em qualquer lugar? Se não tem um paraíso dentro de si, não espere paraíso no plano astral. Quem não conseguiu edificar um templo religioso dentro do coração, não espere encontrar um coração dentro de um templo religioso, aqui na Terra ou fora dela. O verdadeiro tesouro está naquilo que nós somos, não nas coisas que nós detemos. A verdadeira riqueza não é o produto de uma pessoa eticamente honesta e inteligente que acumula bens, como o jovem rico, que tinha problema grave e conflito existencial. Ele detinha muito e padecia uma indigência espiritual insuportável, ao ponto de falar com Jesus. Não é esse tipo de riqueza que resolve. Não é o acúmulo excessivo. É apenas aquilo de que nós necessitamos que resolve, porque ajuda. Aliás, não é o que resolve, é o que ajuda. Então, rico não é aquele que tem muito, não é aquele que detém muito, é aquele que tem consciência de que ele precisa de pouco. E quando ele tem essa consciência, ele cria espaço para o reino de Deus dentro dele e conhece esse reino e dá voz ao seu Cristo interno. Quando o homem se interessa pelo reino de Deus e o conhece, mesmo que esteja no começo, ele não se interessa mais pelos tesouros da terra. E aí, na transição, ele tem um papel primordial, que é, primeiro, se não pode ajudar, não atrapalhar, não piorar a condição vibracional do mundo. E ele tem que abandonar o medo irracional e atávico, porque ele não cabe na justiça de Deus. No reino de Deus, ninguém colhe aquilo que não plantou. Na regeneração, fora dela, no plano astral, na encarnação, nessa dimensão ou em outra, é a dinâmica geral de funcionamento do universo. Plantou, tem que colher. Boas ações, bons resultados. Más ações, maus resultados. Todos eles são didáticos, todos eles nos acrescentam. Se nós formos funcionar como um junco oscilando ao vento nesta fase de regeneração, como é que vai ficar cada um de nós quando vier a ceifa que o Apocalipse aponta? Nós vamos ser o quê? A esquerda ou a direita do Cristo? Nós vamos ser joio ou nós vamos ser trigo? É muito melhor ser trigo de Deus, porque ele faz de nós
um representante, cada um de nós, do pão da vida. O pão da vida é o cidadão da regeneração. E vamos falar rapidamente, então, depois da transição, na regeneração. Pode? Tem tempo? A gente tem 5 minutinhos para a live encerrar, mas vamos... Eu acho que a gente vai começar outra, como você já tinha me sinalizado que seria possível. A gente começa outra para você seguir nesse comentário. A tia Clecilda, ela tinha feito uma pergunta se foi apenas Jesus que ditou os textos apocalípticos para João. Claramente, ele aponta que sim. E qual seria o sentido de mais de um anjo? O Espírito mais puro que Deus nos enviou nos ditou essas coisas. Nós não precisamos de mais nada, nem mais ninguém. Porque ninguém sabe mais que Jesus. Ninguém ama mais e ninguém pode mais. Lembram-se das suas palavras quando ele teve que se afastar da terra? A mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, resolve ou não resolve? É tudo de que nós precisamos. É guia e modelo da humanidade. Então, não tenha dúvida nenhuma, foi ditado por Jesus Cristo para o seu discípulo bem-amado. Mas o discípulo bem-amado não tinha aquela faculdade mediúnica tão desenvolvida só naquela encarnação. Nunca é assim, meus irmãos. Ele foi um dos mais sérios profetas do Antigo Testamento. Ele continuou reencarnando. Uma das encarnações que nós conhecemos é São Francisco de Assis. Espírito puro, estrela de outra constelação. Espírito destinado a deixar um traço de união entre todos os seres vivos e todas as instituições políticas e religiosas. Então, era um médium de excelência e o Espírito puríssimo de Deus na figura de Jesus, que deu voz ao Cristo cósmico universal. Não tenha dúvida nenhuma com relação a isso. Como é que alguém mais vai falar se o que mais sabe já estava falando? Não tem sentido nenhum. Ou fala o que sabe menos, ou fala o que sabe mais. Veio quem sabe, vamos dizer assim, tudo, entre aspas. Porque o conhecimento absoluto é só o Pai. Mas Jesus participava de tudo que Deus é. Não havia nada que Jesus não soubesse. Então, relativamente, nós podemos dizer, Jesus sabe tudo. Porque não há nada que ele precise saber que ele não descubra. Vocês compreendem? Foi ditado por Jesus Cristo. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o mundo de regeneração, que é o resultado do Apocalipse, antes de cair a live. Aí nós voltamos, é isso? Isso. Tá bom. Meus irmãos, o mundo de regeneração é o paraíso na Terra. Esse paraíso é relativo. E é bom que cada um compreenda. Para mim, para o Emerson, por que eu digo isso de mim? Porque eu vou dar minha opinião para vocês terem a opinião de vocês e vocês tirarem suas conclusões. Para mim, a Terra já é o paraíso. Sofre nela quem não tem juízo. O nosso mundo é belo, frágil. Tem uma película azulzinha de proteção e de retenção dos gases, entre eles o nosso oxigênio, que para nós é vital. É extremamente generoso nos seus recursos, porque é comumente agredido e, ao invés de se revoltar, tenta renovar-se para nos atender nas nossas necessidades. É harmonioso, é belo, é um reflexo aqui, tanto quanto possível, da obra de Deus, que é belíssima e tende a expressar a pura pureza e perfeição do Pai, que é Deus. Mas a maioria das pessoas não consegue enxergar o mundo como paraíso. Elas só têm foco para os seus problemas. E como comumente são desorientadas pelo próprio ego, vivendo, portanto, de maneira egoísta, tendem a não ver o paraíso que está ao seu redor, nem a beleza daquilo que eles mesmos são. Se não houver beleza nos nossos olhos, não há beleza que se possa captar na criação. A natureza de Deus é absoluta perfeição, ainda que manifesta na relatividade da matéria, não tem problema. Já é manifestação da perfeição de Deus. No mundo de regeneração, nós não teremos os problemas que nós temos hoje. Um deles, muito conhecido no Espiritismo, a obsessão, porque não serão permitidos obsessores. Não haverão mais fronteiras. Para que fronteiras? Nós viveremos uns para os outros. Não é necessário colocar muros nas casas, portas protetoras nas nossas habitações. São todos bem-vindos, como seremos todos nós bem-vindos em todas as outras habitações. Todos os recursos serão generosamente compartilhados. Nós teremos problemas? Claro que sim. Bom, nós vamos encerrar, já vai cortar, mas esses problemas são perfeitamente